De que é feita a história da Ordem dos Advogados? De coragem, de convicções, de valores, de certezas, de dúvidas, de ânimo, de conquistas. A Ordem dos Advogados reúne muitas histórias de homens e de mulheres, advogados e advogadas que, com a sua força e paixão pela justiça, ajudaram a construir a cada dia uma ordem mais livre e mais independente. Foi o Decreto número 11.715, de 12 de junho de 1926, que instituiu a Ordem dos Advogados. No entanto, a gênese da Ordem remonta à primeira metade do século XIX, tendo origem na Associação dos Advogados de Lisboa, cujos estatutos foram aprovados em 1838. Durante o liberalismo, a advocacia autonomizara-se do Estado e o seu exercício tornara-se livre, pelo que os advogados começaram a desenvolver esforços no sentido da regulação. A advocacia era, até à data, uma profissão de homens. Regina Quintanilha foi a primeira mulher na história da advocacia portuguesa. Inscreveu-se na Faculdade de Direito de Coimbra a 6 de setembro de 1910, apesar do Código Civil Português de 1867 vedar o exercício da profissão às mulheres. A 1 de novembro de 1913, recebeu autorização do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça para advogar. Após vários projetos não concretizados, deve-se ao Ministro da Justiça, professor Dr. Manuel Rodrigues, o impulso decisivo que conduziu à criação da Ordem dos Advogados Portugueses. Também ele responsável por uma extensa reforma legislativa, desde a reorganização do Conselho Superior Judiciário à reforma do processo civil, passando pela publicação dos novos códigos do processo civil e do processo criminal. Encarregou o Presidente da Associação dos Advogados de Lisboa, Dr. Vicente Rodrigues Monteiro, da organização da Ordem, sendo este o primeiro bastonário no triênio de 1927 a 1929. Os fins da Ordem dos Advogados eram enumerados no artigo 2 do referido decreto. Determinar quais são as pessoas que estão habilitadas a exercer a advocacia no continente da República e ilhas adjacentes, defender os direitos, imunidades e interesses dos seus membros, exercer o poder disciplinar sobre os advogados por forma a assegurar-se o prestígio da classe e garantir-se a observância das boas normas de conduta profissional, contribuir para o progresso do direito e para o aperfeiçoamento das instituições judiciárias e auxiliar a administração da justiça. Na Ordem dos Advogados tomava posse o bastonário Fernando Martins de Carvalho, que ocupou o cargo no triênio de 1930 a 32. Foi deputado e principal redator da proposta de lei sobre as sociedades por cotas. Respirava-se no país uma aparente acalmia. E apesar da Constituição de 1933 realçar a ideia de compromisso em ser um Estado democrático, a prática pronunciava cada vez mais o caminho para um Estado autoritário. Esse prenúncio resulta, claro, da enunciação constitucional dos direitos e garantias individuais dos cidadãos. A liberdade de expressão, de reunião e de associação seriam reguladas por leis especiais. Entre 1933 e 1935 sentava-se na cadeira de bastonário José Maria Magalhães, um dos responsáveis pela Constituição de 1911. Enquanto bastonário, presidiu a diversas comissões internacionais de direito comparado. Acaba por integrar um movimento de unidade democrática e acaba ainda mais tarde por fazer frente ao regime do Estado Novo em 1940. Segue-se como bastonário Domingos Pinto Coelho, advogado com um percurso de luta invejável. O seu mandato acaba por ser forçosamente interrompido por questões de saúde. Foi bastonário da Ordem dos Advogados entre 1936 e 1937. Estávamos no biénio de 1924 e 25, quando rebentou em Portugal um dos casos mais mediáticos da altura, a falsificação de notas, encabeçado por um dos maiores burlões da história do país, Álvares dos Reis. Interveio no processo intentado contra a Casa Waterloo um advogado de nome Pinheiro Chagas. Mais tarde, em 1937, este advogado viria a sentar-se na cadeira de bastonário da Ordem dos Advogados. No mundo vivia-se a Segunda Guerra Mundial, mas a política externa era um campo neutral predominante no pensamento político português. Durante a vigência do Estado Novo, a Ordem dos Advogados foi sempre defensora da liberdade individual e da advocacia portuguesa. Passamos a página, seguimos até aos anos 1939-1941. Encontramos na cadeira de bastonário Carlos Ferreira Pires e, com ele, a inauguração da sede da Ordem dos Advogados no Largo de São Domingos. Visitaram-se várias casas, mas nenhuma satisfez, até que há dias soube-se que a Companhia dos Tabacos de Portugal tinha para arrendar o primeiro andar do chamado Palácio da Regaleira.
Foi no ano de 1941 que se publicou pela primeira vez a Revista da Ordem dos Advogados, uma publicação periódica de informação especializada que tem por objetivo predominante contribuir para o desenvolvimento da cultura jurídica. Em janeiro de 1942, tomava posse o bastonário João Catanho de Menezes, líder do Partido Democrático na Câmara dos Deputados na Primeira República, tendo assumido por 7 vezes a pasta de Ministro da Justiça. Ainda com a Segunda Grande Guerra a decorrer e apesar da posição neutral de Portugal, foram muitos os portugueses que lutaram pela liberdade da humanidade. Lembramos, por exemplo, Aristides de Sousa Mendes e o seu notável trabalho enquanto cônsul em Bordeus, concedendo milhares de vistos a judeus refugiados. Ou Carlos Cal Brandão, também advogado, deportado para Timor em 1931 e que seria mais tarde responsável pela criação da Banca do Advogado na cidade do Porto. Com o falecimento do bastonário Catanho de Menezes, a Ordem dos Advogados foi novamente a eleições, tendo sido eleito para ocupar o cargo de bastonário o Dr. Acácio Lugero de Almeida Furtado, sendo neste mandato que se fez pela primeira vez uma reunião conjunta com todos os concelhos distritais do continente. Com o início do pós-guerra, Portugal vivia um sentimento de afirmação de lutas de classes e de uma grande contestação à ditadura. Mas as eleições de 1945 voltaram a dar força aos deputados eleitos da União Nacional, sendo que o único partido da oposição, o Movimento da Unidade Democrática, desistiu antes do ato eleitoral e apelou à abstenção. Neste ano de 1945 tomava posse o bastonário António Emídio da Silva Sá Nogueira, conhecido na altura por ser o bengalário da Ordem, por andar sempre de bengala. Foi durante o seu mandato que se criou o Decreto-Lei nº 36.550, de 22 de outubro de 1947, que deu origem à Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados. O ano de 1948 ficou marcado a nível nacional pela prisão de todos os membros da Comissão Central do único partido da oposição, Movimento de Unidade Democrática. Um desses presos era Mário Soares. Salazar aceita as condições impostas pelo Plano Marshall e propõe a recandidatura de Óscar Carmona. No plano internacional, o ano fica marcado pela aprovação da então denominada Declaração Universal dos Direitos do Homem. Na Ordem dos Advogados, tomava posse o bastonário a quem os advogados devem toda a organização da Caixa de Previdência, Moraes de Carvalho. Descrevia o Dr. João Paulo Cancela de Abreu, no Elogio Histórico de 1963, como um homem modesto, o que ficava demonstrado pela sua relutância em aceitar o cargo que afirmava não merecer e que, no entanto, soube desempenhar com raro aprumo e extrema dedicação. A década de 50, no século XX, fica marcada por inúmeras contestações internacionais contra a NATO, nas quais se reclamava o não às armas atómicas, crescendo o sentimento internacional antifascismo. Em 1951, tomava posse na Ordem dos Advogados o advogado e catedrático da Faculdade de Direito Adelino da Palma Carlos, um democrata com o currículo de luta contra a ditadura, uma característica que veio revelar-se mais tarde com a chegada da Revolução em 1974. Foi o primeiro bastonário a ser reeleito, ficando no cargo até 1956. Envolveu-se na adesão da Ordem dos Advogados à International Bar Association e à União Internacional dos Advogados, acabando mesmo por presidir a esta união em 1956. Enquanto bastonário, integrou ainda a Comissão Revisora do Código Penal de 1955. Adelino da Palma Carlos acabou ainda por ser primeiro-ministro do primeiro governo provisório, a convite do general António Spínola. Entre 1957 e 1974, a Ordem dos Advogados conheceu 2 bastonários. Pedro Góis Pita, denominado Advogado dos Advogados, que ocupou o cargo por 5 triênios, e Ângelo de Almeida Ribeiro, que tomou posse em 1972, ficando até 1974. Entretanto, o país começa a conhecer uma nova história com a chegada da Revolução do 25 de abril de 1974 e as mudanças para a entrada num Estado democrático começam. A 26 de abril de 1974, o bastonário Ângelo de Almeida Ribeiro enviou um telegrama para o presidente da Junta de Salvação Nacional, manifestando o incondicional apoio dos advogados portugueses na restauração dos direitos cívicos e das liberdades fundamentais em Portugal. Nesta época, muitos dos membros da Ordem viriam a participar de forma ativa na vida política do país. Em 1975, Mário Raposo é eleito bastonário por sufrágio direto e universal.
Mário Raposo tinha integrado o Conselho Geral da época da Revolução. Até à sua eleição, a escolha do bastonário realizava-se através de um colégio eleitoral composto por delegados eleitos nos diferentes círculos forenses que, em Assembleia Geral, elegiam o bastonário. Após a Revolução de Abril de 74, entramos num dos períodos mais conturbados da nossa história. Tempos de uma grande conquista de liberdades e garantias dos cidadãos e das instituições da justiça, desde a independência dos juízes, à conquista da autonomia do Ministério Público, às garantias de defesa dos arguidos, passando pela Constituição de 1976 e à regulamentação do Código Penal. Maria Cândida de Almeida marcou o acesso das mulheres à magistratura, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo de magistrada no Ministério Público. Na Ordem dos Advogados, ocupou o cargo de bastonário Mário Raposo no triênio até 1977. A ação da Ordem dos Advogados, nesta fase de 1975, fez com que fosse considerada um dos maiores garantes do Estado de Direito. Nas palavras do bastonário Mário Raposo, foi uma época difícil e, espero que irrepetível. A Ordem apoiou nesta fase todos os colegas, não apenas os colegas injustificadamente perseguidos pelos ventos revolucionários, mas os que foram vítimas de atropelos reacionários e que viram os seus escritórios destruídos. Maria de Jesus Serra Lopes descreveu o bastonário Mário Raposo em dezembro de 2013, por ocasião da sua morte, da seguinte forma: o seu fino trato, inteligência, saber, afabilidade e simpatia, em sumo a elegância com que se conduzia na vida, lhe terão permitido superar com brilho tão difícil prova. António Carlos Lima foi bastonário entre 1978 e 1980 e foi neste mandato que foram criados, sob proposta da Ordem, os Conselhos Distritais das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. José Manuel Coelho Ribeiro, bastonário entre 1981 e 1983, foi presidente do CCBE e em 1993 foi designado advogado europeu do ano no European Lawyers Conference. Afirmava ele, no discurso de cessação de exercício em 1984, que tinha havido uma consolidação democrática no país que tornava possível o exercício livre da advocacia. Implantaram-se regras de deontologia profissional, estabeleceram-se normas para o estágio e estão reforçados os mecanismos de participação da Ordem nas formas de elaboração do direito e da sua intervenção institucional na administração pública. Quando tomou posse António Osório Castro, em 1984, o país estava perto de entrar na CEE e por todo o lado e em todos os setores de atividade sentia-se uma grande inquietação. Mais tarde, no seu discurso de despedida, em 1987, confessava que a entrada de Portugal na CEE não havia resolvido todos os problemas existentes. Problemas houve até que se agudizaram. A crise na justiça não foi debelada. O exercício da advocacia não é menos difícil ou precário. Um certo pessimismo persiste. As variações constantes das leis geram insegurança. Foi neste mandato que o Conselho Geral tomou medidas para que não ficassem sem defesa os réus do processo das denominadas FP 25 de Abril. Durante o mandato de Augusto Lopes Cardoso, que foi bastonário da Ordem entre 1987 e 89, viveram-se tempos de profundas alterações à profissão de advogado. O aumento de inscritos, o início da expansão das sociedades de advogados, o combate da Ordem contra as alterações legislativas que punham em causa o acesso à justiça, como o aumento do IVA ou das custas judiciais. Em 1988 comemoraram-se os 150 anos desde a fundação da Associação dos Advogados de Lisboa, sendo a cerimónia presidida pelo Presidente da República, Dr. Mário Soares. Foi durante o mandato de Lopes Cardoso que foi criada a distinção Medalha de Ouro da Ordem dos Advogados, acabando por ser Mário Soares a receber a primeira distinção em 1989. Seguiu-se a primeira mulher bastonária da Ordem dos Advogados, Maria de Jesus Serra Lopes, que exerceu funções entre 1990 e 1992. Enfrentou 3 ministros da Educação, por forma a combater a proliferação dos cursos de direito, sem regras, sem padrões de qualidade e sem fiscalização. Foi durante o seu mandato que se comemorou pela primeira vez o Dia do Advogado, a 19 de maio. Em 1993, no seu programa de candidatura ao primeiro triênio, Júlio Castro Caldas referiu que o processo legislativo em Portugal estava longe de ser o mais correto. Reclamava por uma ordem mais interventiva, especialmente no processo legislativo, uma ordem que fosse ouvida, emitindo pareceres sobre processos legislativos. No tema da revisão constitucional, reclamava-se a regulação da função de advogado, a constituição do processo criminal,
do patrocínio forense e da fiscalização abstrata da constitucionalidade das leis. Júlio Castro Caldas foi bastonário da Ordem dos Advogados entre 1993 e 1998. Chega o ano de 1999 e com ele um novo bastonário, António Pires de Lima. Criticava e prometia soluções para aquilo que identificou no seu programa de candidatura como sendo os maiores desafios que se impunham à Ordem dos Advogados: atrasos na Justiça, despudor das tabelas de honorários aplicáveis ao apoio judiciário e a falta de apoio do Estado na preparação de jovens advogados. Pelo mundo, continuava o abalo provocado pelo ataque do 11 de setembro às Torres Gêmeas. Era Presidente da República Jorge Sampaio e Portugal tinha um governo de gestão. Em 2002, foi eleito como bastonário José Miguel Júdice, tendo dado posse à Comissão de Análise à Adequação do Ensino para colmatar as necessidades da profissão de advogado. É nesta candidatura que se firmam novos institutos dependentes da Ordem dos Advogados nas seguintes áreas: sociedades de advogados, advogados de empresa, advogados em prática individual e jovens advogados. Rogério Alves, que ocupou o cargo no triênio 2005 a 2007, falava na abertura do ano judicial que o ano de 2004 tinha sido marcado por grandes reformas. Referia-se à reforma de ação executiva e à reforma do acesso ao direito. Em 2005, o Conselho Geral, após meses de discussão, aprovou o novo regulamento de estágio. No arranque de 2006, conheceu-se o novo portal da Ordem dos Advogados, criando-se igualmente a ligação da base de dados do Sistema de Informação da Ordem dos Advogados. Em 2008, foi eleito bastonário da Ordem António Marinho e Pinto, que exerce funções de 2008 até 2013. A sua candidatura ao primeiro triênio ficou marcada por mensagens de esperança e de mudança, assumindo a figura do bastonário como um representante dos advogados junto do poder político, mas nunca um representante do poder político junto dos advogados. Na abertura do ano judicial, Marinho e Pinto traçou um retrato da justiça mergulhada numa crise profunda. Considerava urgente, por exemplo, tornar obrigatória a presença do advogado em todas as diligências de processos. Já em 2009, Marinho e Pinto teceu duras críticas a casos de buscas a escritórios de advogados, a pressões exercidas sobre magistrados e Ministério Público e sobre o novo mapa judiciário. Também em abril do mesmo ano, arrancou o novo mapa judiciário em 3 comarcas piloto: o Baixo Voga, Lisboa Noroeste e Alentejo Litoral. Na abertura do ano judicial, em janeiro de 2012, António Marinho e Pinto alertou para o facto de Portugal ser um dos países da União Europeia que gastava menos dinheiro em apoio judiciário e que daí para a frente ainda quereria gastar menos, pondo em causa o funcionamento do Estado de Direito. Em 2014, tomou posse Helena Fraga, a segunda mulher bastonária da Ordem dos Advogados, assumindo como prioridade o combate ao encerramento e desqualificação dos tribunais e a manutenção do atual sistema do acesso ao direito. Na abertura do ano judicial, Helena Fraga integrou no seu discurso 2 apelos para as reformas anunciadas, a reorganização judiciária e o sistema do acesso ao direito. Prosseguir uma política de desertificação do interior do país, galvanizar as assimetrias que hoje já existem, é condenar Portugal a reduzir-se a um desenvolvimento a 2 velocidades e põe em causa qualquer esforço de coesão nacional. Encerrar tribunais ou desqualificá-los, obrigando populações a deslocar-se às capitais de distrito que nem sequer gozam tantas vezes de centralidade geográfica, representa a página mais negra que se alcança possa ser escrita pelos nossos deputados e traduz a capitulação do Estado numa das suas principais responsabilidades, que é assegurar a administração da justiça. O Conselho de Ministros aprovou o Decreto-Lei que define o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais e que regulamentou a Lei da Organização do Sistema Judiciário. O Conselho Geral manifestou veemente repúdio pela grave desqualificação decorrente da redução de comarcas que passam a ter a sua sede nas capitais de distrito, bem como pelo encerramento de 20 tribunais, pela redução a meros balcões de atendimento de outros 27 tribunais e por todas as medidas contempladas no diploma ora aprovado, que põem em causa direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e o princípio basilar do acesso à justiça, que informa um verdadeiro Estado de Direito. Em setembro, entrou em vigor o novo mapa judiciário que dividiu o país em 23 comarcas. Dos 311 tribunais em funcionamento até ao momento, 47 fecharam portas nesse dia enquanto tribunais. A plataforma Sítios ficou também indisponível.
A Ordem dos Advogados, através da sua bastonária, opõe-se intransigentemente ao novo mapa judiciário, denunciando publicamente a denegação da justiça aos cidadãos e o caos instalado nas plataformas informáticas da Justiça. No final do mês de janeiro de 2015, a Ordem dos Advogados recebeu a importante visita da Relatora Especial das Nações Unidas para a Independência dos Juízes e Advogados, Dra. Gabriela Knaul. A visita abordou o estado da justiça em Portugal, que à data se encontrava caótico, em virtude das reformas implementadas pelo Ministério da Justiça, com a oposição frontal da Ordem dos Advogados. Só em abril de 2016 viria a ser reconhecida a posição sempre defendida pela Ordem dos Advogados, tendo sido anunciada pelo atual Ministério da Justiça a reabertura de tribunais fechados em 2014. A Ordem dos Advogados organizou ainda, e sob a liderança de Helena Fraga, as primeiras comemorações do Dia Internacional da Mulher, que tiveram lugar no dia 10 de março de 2015 no Salão Nobre da Ordem dos Advogados. A Ordem associou-se assim, pela primeira vez, à data instituída pela Organização das Nações Unidas para recordar as conquistas das mulheres e a melhoria da condição feminina na sociedade moderna. Em setembro de 2015 foi publicado o novo Estatuto da Ordem dos Advogados, que recebeu, já em sede de audição parlamentar, os contributos da Ordem dos Advogados e da sua bastonária e que permitiram minorar significativamente os impactos negativos da versão original desse Estatuto, da autoria do Ministério da Justiça. Setembro foi também um mês que ficou marcado na história da Ordem pela realização do único grande debate nacional com todos os partidos que concorreram às eleições legislativas de 2015, um debate que teve lugar no Salão Nobre da Ordem dos Advogados e com as propostas para a área da justiça como matéria principal deste encontro. Já em 2016, o Conselho Geral da Ordem dos Advogados, sob a liderança da bastonária Helena Fraga, criou o prémio Helena Guimarães, em homenagem à advogada e autora que sempre lutou pela defesa do direito da participação feminina na vida política e pelos direitos das mulheres enquanto cidadãs. O prémio criado visa distinguir personalidades ou entidades nacionais que se tenham destacado especificamente na defesa dos direitos das mulheres e na defesa da igualdade de género, tendo sido, na sua primeira edição, atribuído à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Já integrado no âmbito das comemorações dos 90 anos da Ordem dos Advogados, realizou-se em abril o Encontro Internacional dos Açores, no decurso do qual foram proferidas diversas conferências subordinadas a vários temas jurídicos. A realização deste evento inseriu-se no compromisso assumido e prosseguido continuamente por este Conselho Geral e pela sua bastonária de disponibilização de formação presencial e gratuita a todos e todas, advogados e advogadas. O encerramento do encontro em Ponta Delgada contou com a presença e intervenção da Sra. Ministra da Justiça, Dra. Francisca Van Dunen. Em abril deste ano, a Ordem dos Advogados associou-se às comemorações dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa em 2 ciclos de conferências. A sessão de encerramento contou com a intervenção da Sra. Bastonária, Helena Fraga, e do Sr. Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. De que é feita a história da Ordem dos Advogados? De coragem, de convicções, de valores, de certezas, de dúvidas, de ânimo, de conquistas. No século XXI, em 2016, a Ordem dos Advogados continua a erguer a sua voz e a empenhar todos os esforços para cumprir as suas atribuições, assegurando o acesso ao direito, zelando pela dignidade e prestígio da advocacia, defendendo de forma intransigente o Estado de Direito e os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, sendo uma eterna guardiã da Constituição. É para mim, enquanto bastonária, naturalmente motivo de orgulho que seja no meu bastonato que se comemoram os 90 anos da Ordem dos Advogados. São 90 anos de desafios, de lutas, de combates, sempre em prol da cidadania, sempre na defesa do Estado de Direito, sempre na defesa da democracia e da liberdade. Os desafios que aconteceram no passado não são muito diferentes daqueles que hoje temos que enfrentar. Quando julgamos que a democracia está consolidada, somos diariamente expostos a constrangimentos diversos nos princípios e valores de um Estado de Direito democrático. E é esse também o papel essencial da Ordem dos Advogados, ser o grande baluarte de defesa dos direitos, liberdades e garantias do cidadão e ser o grande baluarte de defesa do Estado de Direito.
defender a todo o momento os princípios e valores de uma verdadeira democracia, sobretudo quando em Portugal, no nosso país, como também em toda a Europa e no mundo, assistimos a constrangimentos diversos de garantias, de direitos, de liberdades que julgávamos absolutamente consolidadas. E, portanto, o papel da Ordem, para além de ser o de defesa das prerrogativas dos advogados, da sua independência, é naturalmente também um papel essencial para com a própria sociedade e para com a comunidade. É a Ordem que tem que marcar o ritmo de desenvolvimento da própria mentalidade que se instala na sociedade. Promover a igualdade, defender a igualdade, travar um combate contra qualquer forma de discriminação, defender com empenho e dedicação, com fervor, todos os direitos constitucionais, defender, no fundo, a cada momento, a liberdade do cidadão para que esta possa consolidar-se definitivamente. Se hoje se comemoram os 90 anos em que a Ordem dos Advogados deixou marcas indeléveis na sociedade portuguesa, resta-nos agora, no presente, assumir também esse desafio. Sermos nós, advogados e advogadas, em conjunto, unidos, com uma vontade férrea a defender o património que nos foi deixado ao longo do tempo e a deixar um legado de liberdade, de igualdade e de solidariedade para o futuro.